o verdadeiro Flamengo aparece e se apresenta ao Tite. Alô Tite, bem-vindo ao Mengão, dos jogadores acomodados, sem foco e sem compromisso. Ah, e cuidado, porque muitos desses jogadores são queridinhos da torcida e também da diretoria. Diretoria que já está renovando os contratos de vários deles, inclusive com aumento de salário e períodos mais longos. Diretoria quase amadora, que só criou um grande time à custa do dinheiro. Pois a gestão do departamento de futebol é fraca, sem pulso e cede aos caprichos dos jogadores. Você pode até pagar 2 milhões ao Bruno Henrique, porém com um contrato de 1 ano, com renovação automática baseada em desempenho. O mesmo serve para Everton Ribeiro e todos os jogadores com idade avançada, onde o risco de não apresentar o mesmo desempenho é alto. E por isso, fazer contratos longos com esses jogadores não é uma boa medida. E o torcedor do Flamengo precisa deixar de comprar essa conversa mole da imprensa, que o tal jogador tem crédito. Já deu, amigo. Não consegue mais produzir? Tchau. Obrigado pelos títulos conquistados e pelos serviços prestados. Flamengo, que no clássico contra o Vasco fez uma partida apenas razoável. E a vitória poderia ter sido de qualquer das duas equipes. E o resultado mais justo seria um empate, o que talvez evitaria a ilusão de que tudo já estaria ótimo. Melhor treinador, melhor time, melhores atletas, os mais técnicos, o casamento perfeito, só love. Porém, tanto no casamento como no futebol, nunca é perfeito. E é certo que algumas situações incômodas apareçam, como gastos exagerados, compras de objetos sem necessidade. Isso tudo são arestas que precisam ser cortadas logo no início. Ou você pode não ter um casamento tão feliz. Outro fator de extrema importância é o sogro e a sogra, que no futebol equivalem aos dirigentes e à torcida, que não podem e não devem interferir. E o Flamengo tem tido alguns gastos desnecessários, como a compra de alguns jogadores e a renovação de alguns contratos por períodos extensos. Flamengo fez ontem um jogo medíocre, uma atuação patética contra um time desfigurado, que vinha a alguns jogos sem vencer e que não contava com seu principal jogador, Luis Soares. Um primeiro tempo ruim para as duas equipes. Grêmio, que não levava perigo ao gol do Flamengo, e o Flamengo, que só consegue o seu gol em jogada individual de Cebolinha. No segundo tempo, o Flamengo foi ainda pior. Os jogadores perderam o foco, a vontade de jogar e a pouca agressividade do primeiro tempo. E as modificações? As modificações pioraram o time. E o mais frustrante é que os piores em campo foram justamente os queridinhos, os medalhões, tantos que entraram jogando como Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gerson, como os que entraram no segundo tempo, como Gabigol e Bruno Henrique. O Flamengo de ontem voltou ao nível de futebol apresentado antes do Tite chegar. Um time lento, sem criatividade, que não ocupa os espaços, um time sem atitude. É certo que ainda não pode cobrar o treinador, porém é preciso que ele entenda rapidamente que esses jogadores que aí estão fazem parte do mesmo grupo que não deu certo com vários outros treinadores. Então é preciso rapidamente entender os erros e corrigir as falhas, para evitar que esse casamento acabe ainda na lua de mel.